Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Jornal Todo Dia, primeira edição. E hoje uma entrevista especial aqui, porque o município de Santa Bárbara do Oeste está recebendo a Jornada da Transformação Digital. É um programa conjunto do Fiesp, do Ciesp, Senai, Sebrae, que oferece consultorias e treinamentos gratuitos às empresas. O evento acontece daqui a pouquinho, a partir das 8h30 da manhã, ali no Senai, em Santa Bárbara do Oeste. E eu estou aqui ao lado do Rafael Cervoni, que é empresário da cidade de Santa Bárbara do Oeste e também presidente do Ciesp. Prazer em recebê-lo aqui, Rafael. Prazer é meu, Carlos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, os amigos do Todo Dia também. Legal, bacana. Vamos falar um pouquinho sobre essa feira, como funciona essa jornada de transformação digital. Você sabe que aqui no interior a gente fala que às vezes não bastasse a queda, teve o coice, né, Carlos? Então, é o que a gente pensou quando nós criamos essa jornada de transformação digital. A gente vem de 8 anos de recessão profunda, ainda sucedidos por 3 anos de Covid e 2 e pouco de guerra na Ucrânia com a Rússia, e agora surgindo uma guerra importante e potencial na África, né? Então nós pensamos como poderíamos ajudar as empresas, especialmente os micro e pequenos empresários, a saírem dessa situação e ainda ganharem competitividade e produtividade. Então nós pensamos nesse programa, é uma jornada porque é um caminho mesmo para que a gente chegue na transformação digital, na indústria 4.0, na manufatura avançada. Você sabe que uma das coisas que mais aceleraram durante a Covid é justamente o e-commerce, essas compras eletrônicas, né? E que várias outras tendências foram aceleradas, né? Então a gente ajuda as empresas em 8 etapas. A gente começa fazendo um diagnóstico nas empresas. Aliás, para quem fatura até 8 milhões de reais por ano, o programa é absolutamente gratuito, não tem custo, né? E as empresas grandes podem participar? Podem, claro que podem. Elas pagam e elas incentivam a cadeia de fornecimento que está abaixo dela, que geralmente são micro, pequenas e médias empresas. Então a gente começa por um diagnóstico, a gente passa por um mapeamento de processos, a gente começa otimizando esses processos também. Nós estamos hoje com 13 mil empresas já participando. O programa começou em junho do ano passado, né? E dessas 13 mil empresas, Cabelo, a média de aumento de produtividade foi de 40%. Não estamos falando em 4%, 5%, 40%. Nós temos um parceiro que é o melhor do mundo em eficiência energética, que é a GIZ da Alemanha, que entra nesse programa conosco nessa fase, e as empresas têm reduzido em média 15% da conta de luz, na ponta da sua conta. Então, e a gente vai trabalhando máquina conversando com máquina, a gente entra com realidade aumentada, a gente entra com inteligência artificial. Ah, mas isso não é para mim. É sim. Hoje tem sistemas muito baratos que cabem no bolso do pequeno empresário, que ajudam, inclusive, você está com o celular aí na mão, a gente consegue controlar a produtividade da fábrica no celular com um custo muito baixo. Interessante. E aí as empresas ganham volume, ganham competitividade, ficam mais eficientes, começam a exportar, e a gente vai evoluindo até que a gente chega na indústria 4.0 da manufatura avançada. Você falou uma coisa a respeito da tecnologia dentro das empresas. E mesmo as empresas de médio, grande porte, ou até mesmo as pequenas empresas, existe ainda essa deficiência de tecnologia dentro das empresas? Ah, existe nas grandes até, né? Você sabe que o Brasil perdeu muita competitividade nas últimas décadas, né? E não fez a sua lição de casa. Um país menos competitivo gerou uma indústria menos produtiva. A gente falava até pouco tempo atrás que a gente tem orgulho de ser competitivo do portão para dentro e o problema estava no portão para fora. Não é mais. Nós perdemos produtividade e competitividade do portão para dentro. E também um país que ficou com muita insegurança jurídica, insegurança de investimentos, retraiu os investimentos. Então nós estamos numa fase agora de compor com o governo federal e o governo estadual uma política de reindustrialização. Você sabe que a indústria representa hoje 11% do PIB, mas tem 34% da carga tributária total nas costas, né? O agro, que é muito eficiente do Brasil, representa 5% do PIB e 1% da arrecadação de impostos. Por isso que é competitivo. Nós não queremos mexer no agro, mas nós temos que equilibrar. Isso tem tudo a ver com a reforma tributária, né? Nós recebemos essa semana no Ciesp e na Fiesp o presidente da Câmara e do Senado discutindo a segunda etapa da tributária no Senado, e nós precisamos de mais igualdade
para podermos competir com quem está lá fora, né? E essa jornada veio com essa intenção, para ajudar na competitividade. Você falou da reforma tributária. Quais são os pontos fortes e os fracos dessa nova reforma? Eu acho que tem um risco muito grande, esse que é o ponto principal, que são os puxadinhos, né? O Brasil tem que deixar definitivamente de ser o país dos puxadinhos. A gente adia a decisão dos nossos problemas, a resolução dos nossos problemas, e com isso a gente faz muito puxadinho. Olha, dá uma melhoria para o setor A, outra para o setor B, outro para o estado A, outro para o estado B, e a gente vive esse manicômio tributário no Brasil, a gente vive esse manicômio de falta de competitividade entre os estados, né? O ICMS de São Paulo é um, o do Ceará é outro, o Rio de Janeiro é outro, tem incentivos de Santa Catarina para importação pelos portos de lá. Tem que acabar isso. Nós precisamos de uma isonomia no Brasil para que a gente possa voltar a planejar, crescer. Nós precisamos de uma política ali de longo prazo, com previsibilidade e segurança jurídica. Então, o primeiro ponto é estabelecer um teto de cobrança do IVA, do Imposto Único, que se não tivesse puxadinho, podia ser de 20%, não de 25%, como nós estamos falando hoje. E essa diferença de 5%, para aqueles que estão nos ouvindo aqui, na competitividade, na venda, na ponta, faz muita diferença, né? Então, o primeiro ponto é esse. Outro é um prazo de transição de 10 anos, que é muito longo para a gente ficar com 2 sistemas ao mesmo tempo. Então, acho que isso é um ponto bastante importante. O tipo de cobrança nos estados e o poder dos estados de criar novos impostos também é um problema. Então, é um ponto que nós estamos discutindo, né? Nós temos um problema específico para a indústria automobilística aqui, porque, né, quando passou na Câmara, passou de maneira correta, mas agora no Senado já estão falando do estado de Pernambuco de estender benefícios para uma determinada única empresa, mais um puxadinho, que deveria acabar em 25. Quer dizer, você pega um benefício que já está lá há 20 anos, que deveria acabar daqui 2 anos, que em 2025, e estende para um projeto que já está maduro, né, que os investimentos já foram pagos. E quando você vê que representa 5 bilhões por ano de incentivo para aquele estado, e que o TCU apontou que os 5 bilhões na íntegra não foram usados no estado, mas foram usados para compor o lucro líquido da matriz fora do Brasil, alguma coisa está muito errada. Então, nós temos que acabar com isso e focarmos na competitividade do Brasil. E fala um pouquinho então do CIESP agora. Como é que é o trabalho do CIESP, o momento do CIESP, quantas indústrias compõem o CIESP? O CIESP está fazendo aniversário esse ano de 95 anos. Nós fomos fundados pelo saudoso e nosso ícone na indústria, Francesco Matarazzo, Kondo Matarazzo, em 28 de março de 28, né? Ele, Zé Emílio de Moraes, Roberto Simos, os capitães da indústria, né, do Brasil e de São Paulo. Nós temos hoje 8 mil associados no estado de São Paulo, de todos os segmentos industriais, de mais de 130 segmentos industriais. Estamos distribuídos em 42 diretorias regionais, uma aqui em Americana, outra em Santa Bárbara, outra em Limeira, outra em Piracicaba, ou seja, nós temos uma ramificação muito importante que ajuda, inclusive, a gente na Fiesp, eu também sou o primeiro vice-presidente da Fiesp, a trazer a demanda da ponta e levar as ferramentas de ação na ponta também, né? Bacana, que legal. Hoje, voltando para a jornada digital de hoje, que acontece a transformação digital, as indústrias, elas vão ter acesso a cursos também, não é? Sobre a jornada digital. Nós vamos fazer capacitação, uma série de capacitações para as indústrias paulistas. Isso ajuda muito. Nós estamos vivendo um momento de crescimento e de mudanças exponenciais. Eu tenho rodado o estado de São Paulo, inclusive, que nós pegamos mais de 350 macro tendências nacionais e internacionais, algumas nós mesmos produzimos nas entidades, e pusemos um pouco de algoritmo, inteligência artificial, e transformamos em 9 macro tendências mundiais. Eu tenho falado sobre isso no estado de São Paulo inteiro e mostrado que nós precisamos estar preparados para essas mudanças que vão atingir e já estão atingindo a nossa educação, a área de saúde, a área de entretenimento, a área de cultura, a área de urbanização, a área de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, a industrialização, a distribuição de comportamento e consumo. Você sabe que nós estamos falando numa indústria 4.0 hoje. Você pega o setor aqui de Americana, que é o meu setor, que é o têxtil também. Sim. Antigamente, as mulheres que estão nos ouvindo aqui compravam a roupa primavera, verão, outono, inverno.
Depois começou a mudar a cada 2 meses, a cada mês, a cada 15 dias, a cada semana. E hoje uma loja que não troca vitrine todo dia não atrai o cliente para cá. E para minha mãe, dona Eliana, que deve estar nos ouvindo aqui lá em Santa Bárbara, ela durante a Covid aprendeu e-commerce e aprendeu o iFood. Quer dizer, quem não está no e-commerce não atende mais minha mãe, que tem 78 anos. Quer dizer, um perfil novo de um consumo agora eletrônico. E nós estamos falando entre você comprar no seu celular ou no seu computador e entregar na sua casa 2 horas. Não 2 dias, nem 2 semanas, nem 2 meses. Então essa estratégia da China abastecer o mundo acabou. É por isso que vocês estão vendo agora os chineses vindo para o Brasil produzir aqui dentro, porque vai ter que produzir próximo do consumidor final. E essa entrega vai ser ou através de drones ou através de sistemas pneumáticos subterrâneos. Então, isso é uma nova realidade, isso muda a nossa conversa com o prefeito, com a Câmara dos Vereadores, que tem que aprovar leis mais modernas para permitir essa urbanização. Na China, hoje, tem prédios de 50 andares que se constroem em 15 dias, não 15 meses, mas um sistema totalmente automatizado, pré-moldado, e a legislação municipal tem que se adequar a isso. Então, é um movimento muito dinâmico e nós temos que nos preparar para isso. E isso é uma função do CIESP também, ajudar nessa transformação dos municípios e da sociedade. É a sociedade 4.0. Nós temos mais um minutinho aqui para o encerramento do programa. Aqui, Rafael, você falou do e-commerce, você falou da tecnologia, de toda essa vinda, falou do comércio, que se o comércio não se adaptar, ele vai ficar atrasado, não vai perder a venda. E a indústria, só para a gente fechar. Durante a pandemia, esse comércio eletrônico cresceu muito. Para o comerciante. Muito. E para a indústria, como é que foi? Para a indústria também, nós tivemos que nos adaptar e trazer toda a realidade para a indústria 4.0. Então, é esse movimento que nós estamos justamente na jornada, né? Adaptando nossas máquinas, que hoje elas são comandadas à distância, né? Você pode mudar uma produção inteira do seu celular, né? E nós estamos usando coisas como treinamento no metaverso, na realidade aumentada. Você pega, por exemplo, hoje uma fábrica nesse programa, transporta para a digitalização, muda o processo, muda o seu fluxo, o sistema automaticamente já simula os problemas que você vai ter, você corrige e depois traz para a realidade da física, né? Então são sistemas cyberfísicos que nos ajudam. Parece que é uma coisa de viajar na maionese? Não é. Ela é plenamente factível. Estejam conosco hoje lá que vocês vão ver tudo isso, inclusive uma unidade móvel, um caminhão do Senai falando sobre isso, que você pode entrar lá e sentir essas mudanças. Que bacana. Começa às 8h30? Começa agora às 9 horas, a partir das 8h30 nós vamos estar recebendo vocês e a partir das 9 na Escola Senai, no Distrito Industrial de Santa Bárbara. Obrigado, Rafael Servoni, presidente da CIESP com a gente aqui, muito obrigado. Prazer é meu. Sempre que você me convocar, venho com o maior prazer. Obrigado. Aprendeu o caminho. O caminho já está aprendido. Então tá certo. Então vai estar com a gente outras vezes, com outras oportunidades, com certeza. São 7h58, o Jornal Todo Dia, primeira edição, fica por aqui. 13h tem a Sabrina Furlan com a segunda edição e depois às 18 horas o Tato Rodrigues traz a terceira edição para fechar o dia com muita informação. Ótimo dia a todos. Tchau.